Olá! Estamos aqui mais uma quarta-feira no Mamãe de Primeira Live. E aí, bem-vindos, sejam muito bem-vindos. Queria saber se o som tá bom, porque teve uma vez que eu usei esse fone e tava ruim. Oi, mãe! Tá bom o som? Porque da última vez o som não tava bom. Aí eu tirei esse fone e agora eu vou... Ai, amor, que saudade! Vamos fazer o nosso vôlei! Bom, então hoje é uma live também muito especial, porque eu vou conversar com duas pessoas maravilhosas. Mas a primeira que eu vou conversar já é minha amiga há muitos anos e é uma mulher que eu admiro muito e eu vi toda a transformação dela de menina a mulher. E eu tenho muito orgulho de ser amiga dela, de estar próxima dela. E ela tá com um projeto incrível também que ela vai falar, né, pra vocês um pouquinho. E eu vou ver se ela já entrou. Se ela tá aqui. Até agora, não. Mas uma hora ela vai entrar. Será que ela pedindo pra avisar? Eu até vou botar aqui. Ai. Live. Pronto. Ahá! Deixa eu ver se agora eu vi que ela tá aqui. Vi que ele entrou e mandou um coraçãozinho. Tá aqui. Pronto. Toda agilizada, já até fixei comentário para as pessoas que estiverem passando entenderem do que a gente está falando. Ai! Que saudade! Gente, tem tanto tempo que a gente não se vê. Que coisa horrível. Não tem tanto tempo, a gente se viu no Natal. Mas já tá quase Natal de novo. É verdade. Tudo bem que a gente não viu as pessoas há muito tempo, mas antes do Natal. Antes do Natal mesmo, né? A gente se vê muito menos do que eu gostaria. Eu gostaria de te ver muito. De te ver muito mais, milhões de vezes. Ai, você tá tão linda. Ai, obrigada. Eu vou ter um delineador rosa pra você. Muito linda. Pra ficar... Eu fiz um olho de gatinho. Nunca fica do jeito que as pessoas fazem, mas eu tô tentando. Eu ia fazer um gatinho e parei no meio. Porque eu falei, tô atrasada. Mas tá maravilhoso, você tá super profissional. Obrigada. Eu queria dizer que, olha, eu tô muito feliz que você aceitou. Eu tenho muita admiração por você, todo o seu movimento, toda a sua trajetória, sua construção, né? Tudo que eu consegui ver, né, de perto, o seu amadurecimento, todos os seus questionamentos. E então eu fiquei muito, muito feliz que você vai poder compartilhar um pouco comigo e um pouco na semana que vem também, né? Na sua imersão. Na verdade, a imersão vai começar depois do feriado. Eu deixei um tempo mais para as pessoas se organizarem e conseguirem fazer. Mas queria dizer que eu também admiro você em todas as camadas e que estou muito feliz de estar aqui e agora falando sobre isso, maternidade, meu Deus! Era mais nova daquela temporada. A mais nova. E agora vocês todas com filho. E eu fico achando maravilhoso. Mas eu já tô assim, não, o meu vai fazer 11. Você já tá adolescente, pré-adolescente. É isso. Como é que foi isso, assim? Qual foi a grande... Como é que... Acho que o grande desafio que você acha que você sentiu por ter sido uma mãe muito jovem... Quantos anos você tinha? Você estava com 18? Eu engravidei com 18. Com 18. Qual foi o grande desafio, assim, de ter engravidado com 18, de ter sido uma mãe nova, numa época em que as suas amigas... A Carol estava ali ainda já, né? Mas... A Carol acho que teve uns 3 anos. A Carol já tinha uns 22, 23, eu você acho. não tinha ninguém no seu entorno, né? Tipo, da sua idade. Não tinha. Eu acho que esse foi o maior desafio, essa solidão, assim. E todos os medos, né? De estar... Eu tinha acabado de assinar um contrato com a Globo, né? Na época. Então eu tava, tipo assim, em novembro eu assinei, em fevereiro eu estava grávida. Com 18 anos. A vida acelerada, né? Louca demais,
E aí foi isso, assim, mas assumi, né? E fiquei muito feliz, assim, de também poder ter um filho no momento onde eu estava com uma estrutura, né? Para poder receber, assim, o meu filho. Então, mas foi muito solitário. Assim, Como que você... na época, eu não tinha noção. Uhum. Eu fui refletir sobre a maternidade muitos anos depois. Hoje em dia eu vejo o movimento que vocês fazem de você grávida, tá conversando com outras pessoas e pensando no seu parto. Tipo, eu fui fazer uma cesariana como se eu tivesse indo cortar o cabelo, assim. Eu não tinha a menor noção do que eu tava fazendo. Tá? Isso porque além disso tudo teve a mudança, que era uma pergunta que eu ia fazer lá pra frente, né? Que era a mudança dos períodos, né? Hoje em dia se fala muito mais, né? Hoje em dia eu acho que talvez o seu desconhecimento não fosse só por você ser jovem, mas sim pela época, né? Acho que a gente... Sim, esse movimento. Eu acho que até poderia ter um movimento, talvez num outro recorte de outras pessoas, assim, naquele momento. Não na minha vida. Eu não tinha, né? Então, eu fui criada no interior do Rio, uma outra vivência. Tudo. Não tinha esse... E como que você se preparou na época? Como é que foi esse processo da gravidez? Você, Eu não me preparei, assim. Eu confiei muito. Eu não me preparei para aquilo. Eu ouvia o que a minha médica estava mandando eu fazer. Assim, você tinha uma médica que te indicaram? Já era a sua médica? Uma obstetra muito boa, assim. Tá. Que era a minha obstetra. Mas... eu não tive, assim, eu queria ter parto normal, e daí na época ela me deu uma justificativa que hoje em dia eu poderia ter questionado para não ter. Então eu tive uma cesariana agendada, eu não tive o parto que eu queria ter, então eu tive uma reação à anestesia terrível, eu precisei ficar internada, sei lá, muito tempo, vários dias. Completamente deitada, assim. A minha experiência de parto foi uma experiência punk. Do pós-parto, você ficou deitada? Do pós-parto. Eu tive uma cefaleia pós-hack, que eles falam. E daí eu tinha que ficar completamente deitada, tipo, 7 dias, assim. Eu não sei nem como eu amamentei meu filho, mas eu amamentei anos, assim. Mas a primeira semana eu poderia ter desistido, porque foi punk. Claro. Porque o pós-parto da cesariana já é complexo, já pode ser complexo, assim, eu nem sabia que... E essa parte do processo, enfim, não teve essa preparação, mas teve alguma idealização, uma coisa, ou nada, assim, tipo, amamentar, essas coisas que a gente... Então, eu queria muito amamentar e amamentei 3 anos. O João 3? Pedro. 3 anos. Mas assim, o primeiro mês foi uma coisa horrorosa, doeu pra caramba, meu peito sangrou. Tipo, nenhuma preparação e nenhuma... Você nem saberia que isso podia... Nenhuma. Simplesmente. E aí, procurei saber com uma pessoa que outra ali falaram, o leite cicatriza. Aí dei um Google, leite materno cicatriza o peito, cicatriza. Então é isso. A minha experiência foi essa. Não tinha pomada, eu deixei, doía e eu aguentava. Ai, meu Deus, eu conto isso hoje em dia rindo. E por isso que eu fico tão feliz, porque não precisa ser desse jeito, sabe? Não precisa ser tão... Tem muita coisa disponível, entendeu? Muitos recursos disponíveis. E eu não tinha noção, eu simplesmente... Que até já teriam na época, né, talvez. Não tão falados, assim. A minha mãe até sempre comentou que a amamentação, especificamente, que até é a live que vem depois... ela era até pouco estudada, não tinha muitos livros, não era realmente muito... Tanto que a minha mãe, ela até xerocava um livro que tinham parado de editar para dar, e agora ela falou, agora não precisa mais, agora já tem outros livros, tem outras coisas. Foi uma coisa bem tardia mesmo. Então... também achavam que o leite era fraco. Muita gente, né, achava que o leite, que a mamadeira sustentava mais a criança, assim. Falavam isso? Antigamente, não quando eu tive o João Pedro. Quando eu tive, eu já sabia que você tinha queria essa consciência. Eu queria amamentar porque eu sabia que seria bom para a saúde dele. E aí foi isso. Doía pra caramba. O primeiro mês foi horrível e passou.
Porque afinal tudo passa, né? E como é que foi nesse processo? Tipo, depois, sei lá, é que você também não se preparou pra nada, né? Então foi uma coisa, tipo, Não livre. Você preparei. viveu a vida. Eu me Mas você preparei pelo assim menos não para a parou. estrutura. Eu sou muito organizada. Então, assim, quando o João Pedro, quando eu descobri que eu estava grávida, eu preparei na matéria, sabe? Tipo, eu preparei o enxoval, eu preparei o quarto, eu fiz uma Entendi. rotina, eu preparei minha vida, eu preparei minha casa, Entendi. eu preparei a estrutura que eu precisava ter Você já para sabia. receber meu filho. Tudo isso Entendi. eu fiz, assim. O que não teve foi um preparo, eu acho que comigo mesma, sabe? Eu simplesmente confiei no meu corpo, assim. E daí isso eu Entendi. acho legal também, porque meu corpo respondeu também, de alguma forma ou de outra. Eu tô aqui viva, saudável, meu filho também, há 11 anos. Então... Nossa, 11 anos é muito. É porque, no fundo, é isso um pouco também, né? A gente também fica, eu fiz yoga, eu fiz. O corpo, ele também é muito inteligente, né? E ele segue. Eu acho que talvez a preparação seja. Gente, a lua tá linda. Não sei se vocês estão vendo aí a lua. Acabei de ver a lua. A lua tá linda. Mas eu acho que tem essa preparação. Eu acho que o que dá hoje em dia também para a gente se preparar um pouco é isso, a gente entender mais um pouco do processo, entender um pouco talvez do tipo de parto, né? Entender talvez o que seria esse pós-parto, entender um pouco do puerpério. Você tinha essa noção do pós-parto, por exemplo? Que Não. você teria um baby blue, que você foi descobrir agora que tem esse negócio do baby blue. Você passou. Como é que foi esse processo? Eu lembro que eu tinha muita dificuldade com uma amiga, porque eu também era muito jovem, né? Apesar de eu ser a velhinha do grupo, eu também era muito jovem. Sim, muito E eu jovem. tinha essa dificuldade. O que a gente faz? Visita? Não visita? É muita gente? Vai atrapalhar? Não vai? Faz o quê? Leva o quê? Eu lembro que eu tinha esse questionamento. E eu tinha até muito pouco tempo atrás, assim. Faz o quê? Visita? Não visita? Vai ajudar? Não vai? Né? Como é que lida com isso? Eu tinha muita dificuldade, né? Como é que foi para você esse processo também? Então, apesar de eu ser... Eu tinha 18 anos quando João Pedro nasceu, eu já tinha 19. Nossa! Ufa! Mas eu tinha muita firmeza, assim, nessa postura, sabe? Então, eu lembro que para minha família foi muito difícil, porque eu não queria receber. Eu não queria receber visita. Eu queria que o meu filho tomasse as primeiras vacinas, eu queria entender como é que era a minha dinâmica com ele. E eu tive muita sorte, porque meu filho, assim, não me deu trabalho. João Pedro não teve, assim. Foi um bebê que, meu Deus do céu, sabe? Ele mamava e dormia. E foi, assim, Não muito teve um tranquilo. grande problema de ficar chorando desesperadamente ou Não alguma teve, não crise de alguma coisa. dormia, não tinha cólica, não tinha dor de ouvido, não tinha nada. Graças a Deus, assim, deu tudo Gente, certo. olha. Abençoado. Mas assim, eu não queria receber visita. E assim, para minha família, que já vem uma família conservadora, que já quer todo mundo visitar e todo mundo junto, não sei o quê, foi difícil para eles, mas eu banquei também, porque eu não queria. Porque se meu filho pegasse uma gripe, eu que ia cuidar, eu tava sozinha, entendeu? É Eu isso que eu ia te sempre fui mãe perguntar. solo, né? Eu Nessa sempre cuidei sozinha. essa Até estrutura, hoje. né, da casa, como é que você organizou? Como é que você entendeu que é assim que vai funcionar, sabe? Como é que você. Então, eu me organizei, a minha avó ficou comigo, tipo, 2 semanas, assim, direto, e eu tinha uma pessoa que trabalhava na minha casa, todos os dias, não, final de semana não. Mas assim, eu ficava por conta do João Pedro, Entendi. até porque eu estava recém-operada. Então ela cuidou muito da minha alimentação, sabe? Eu tinha horário para comer, eu sentia muita fome, muita sede. Então eu me estruturei nesse sentido, assim, me cerquei, me cuidei para eu poder cuidar dele, né? Eu não tinha como dar conta de um Você conseguiu recém-nascido naquela delegar, idade. você E de conseguiu uma delegar as casa. outras funções da casa Consegui. para você poder ficar só com ele. E fiquei só com ele, assim, por 3 anos. Foi assim. Gente, É.
É muito potente, né? Porque, assim, dá medo, né? A gente fica... E aí, será que precisa de mais gente? Será que precisa de uma babá? Será que precisa de uma enfermeira? Será que da família, o rodízio dos negócios, né? Como é que... É muito... Eu acho É muito... muito importante, que era uma sacada que, assim, que eu não tive na época, é de ir construindo uma rede de apoio, sabe? Porque Uhum, depois o bebê começa a ficar muito... Dá para ficar umas horinhas com a avó, dá para ficar umas horinhas com a babá, sabe? Dependendo, assim, se você também for amamentar, tem mãe que não curte. E eu sou a favor, assim, da mãe também ter essa decisão, porque uhum, amamentar pode ser muito desgastante. Então é melhor uma mamadeira dada com amor do que o peito de uma mãe que tá, tipo assim, tá sendo muito difícil para ela estar ali, sabe? Eu uhum. amamentava porque para mim era um momento assim de mágico, sabe? Mas eu sei que Depois para virou, muitos né? é Da assim. dificuldade do início. Você teve essa dificuldade. Mesmo com a dificuldade do início, mesmo com a dor do início, eu sabia da importância, né, daquilo ali para o meu filho. Então, eu amamentava mesmo com dor. Depois passou e depois começou a virar só aquela coisa de ser uma fonte mesmo, né, de nutrição, assim, para Uhum. ele. Então, para mim era muito importante. E ele ficou muito dependente de mim, né? O João Pedro não pegou nem chupeta, nada. O João Pedro nunca tomou leite em mamadeira, assim. Ele já foi direto Uhum. pro copo. Imagina, mamou 3 anos, né? Nem índio Uhum. faz, né? Nem sei. Ele mamou muito tempo. Era eu tão grandão assim, já andando, tava malando o peito aí. Mas Foi você bem acha que o isso. que é importante que você dica você daria para as pessoas poderem fazer essa rede de apoio? Eu acho essa rede de apoio importante porque a criança fica menos dependente, sabe? Eu, por muito tempo, achei que só eu conhecia meu filho, que só eu conseguia decifrar tudo que ele queria. E é muito importante, hoje em dia eu vejo que é muito importante para o desenvolvimento dele estar longe de mim, sabe? Uhum. Também ele se desenvolver, porque daí a criança cria recursos. Isso eu já estou falando de um rolê que você vai só mais 11 tarde, né? anos. Agora, agora não, mas assim, é bom a gente saber disso desde o início, porque se você já Uhum. vai tendo esse tipo de informação com seu filho bebê, né, Uhum. você já vai se preparando. Comigo foi tudo na marra, né? Por isso que eu tô Uhum. fazendo a imersão, para ninguém Uhum. aprender na marra, Da entendeu? tentativa Dá e para erro, aprender, né? dá para aprender na leveza, dá para aprender com informação, com experiências de outras pessoas. Eu não tive isso, né? E eu sei que muita gente também não tem. Uhum, Então, total. é uma Até forma é, de oferecer o que eu não recebi, sabe? é muito lindo essa imersão que você vai fazer, esse movimento, um pouco, né, o que eu estou fazendo aqui também, a história das lives, porque foi um assunto assim que eu sempre gostei de criança, né? Eu sempre, mas é até você entra no universo até um certo passo, né? Se você não está vivendo ele, também você não vai ficar louca lendo livros sobre, sei lá, sobre tipos de parto, sobre, né? é, teoria montessoriana, se você não tem um filho para Sim. usar, né, para aplicar aquela técnica toda. E aí, quando eu engravidei, eu falei, cara, eu não sei nada. Tipo, eu que tenho várias amigas, eu que já estou numa idade, que já tive várias amigas e já falei sobre o assunto, eu percebi que eu não sabia nada, sabe? Tipo, mas que tipo de obstetra eu quero ter, que tipo de parto, o que eu procuro, o que eu faço, o que eu quero, o que eu não quero. Né? Eu mesmo tive essa dificuldade, sou uma pessoa que me julgo informada, né? Informar. Mas é um universo muito gigante, né? Muito. E assim, você tem também, eu acho que eu, mesmo tão desinformada, o que fez. Eu confiei no meu corpo. Porque eu Uhum. vejo muito também, assim, se não vira uma loucura, né? Você recebe uma quantidade absurda de informação, Sim. e aí, se você acaba criando uma expectativa muito grande para o seu parto ou para o seu Uhum. pós-parto, algo do tipo, vem a vida às vezes e te dá uma coisa completamente diferente. E daí Uhum. você pode ficar apanicada, assim, tem que receber, né? Se preparar da forma que você quer que seja, mas ao mesmo tempo tá aberta, porque a vida às vezes surpreende, né? E o que importa é isso. O meu pós-parto foi
horrível. Ninguém se prepara para um Mas eu pós-parto recebi, desse. lidei com aquilo, fiquei lá no hospital, passei aquele perrengue e passou. E eu acho que uma coisa que eu tinha também, por ser muito nova, era uma ingenuidade também que me salvou muito, assim. Uhum. Como eu não tinha consciência plena do que eu estava fazendo, eu estava presente. Então, assim, tinha um problema, um desafio, eu não ficava, eu resolvia, sabe? Eu pegava e fazia, eu vivia um momento de cada vez, que hoje em dia é uma coisa que se eu fico grávida agora, eu pois não é, sou essa pessoa. Isso que eu ia te perguntar, né? O que de diferente você faria, ou como você acha que seria, por tudo, assim, ou pela sua experiência, ou pela época que a gente está vivendo, a grande diferença dessas fases? Não tem como, assim, eu sou outra pessoa, né? Com 18 anos eu era uma pessoa, eu tô com 30 anos, né? Então eu já é uma outra. Já é um outro rolê, assim. Provavelmente eu faria muita coisa diferente. E muita coisa eu faria igual. Provavelmente eu vou querer amamentar, como eu amamentei. Talvez não 3 anos, mas 2, eu acho. Sabe? O máximo possível. Mas já criar essa rede de apoio é importante. A minha relação com a culpa materna também já é uma outra relação, assim. No momento Você que João teve Pedro essa... nasceu, nossa, imediatamente. Meu filho saiu de mim e culpa. eu falei, meu Deus, o que eu acabei de fazer? Tipo, eu tenho um filho agora. E aí eu lidei com aquele amor absurdo que eu não tinha noção do que era, que eu só fui descobrir na hora mesmo. E eu falei, meu Deus do céu, eu queria que eu queria que a minha vida tivesse totalmente diferente. Eu queria dar para ele muito mais do que eu tinha para dar. Isso você só percebeu na hora do só percebi que ele chegou. quando ele nasceu, porque eu fui arrebatada pelo amor, assim. E daí aquele amor me gerou uma culpa imediata. Eu quis ser perfeita. Ser perfeita. Aí danou-se. Assim, porque é muito difícil, assim, perfeito a gente nunca vai ser, né? Mas errar, e errar é importante também, né? Porque também, se você for, tipo, perfeita demais, é um outro estrago que você gera, né? Você acaba sendo excessiva, né? Então, assim, eu tentei ser perfeita também por todo o entorno, assim, eu já estava sendo muito radical na minha escolha, eu já estava bancando ter um filho aos 18 anos, naquele momento de vida. Então, todo mundo estava só esperando eu, sabe, fazer mais alguma besteira na cabeça de todo mundo. Assim. Então, você tinha essa consciência? Foda, entendi. Sabe? Eu quis ser, falei, agora eu vou ser uma mãe foda. Foi isso. Você se sentiu desafiada, assim, pela sociedade um pouco? Mas eu me senti, tipo assim, eu preciso dar conta disso aqui. Porque eu tô fazendo uma escolha muito radical, sabe? Essa consciência que você tinha, de que era radical, de que não era todo mundo que queria fazer essa escolha. Eu não tinha consciência, mas inconsciente, no meu inconsciente aquilo existia. Eu simplesmente ia fazendo as coisas, sabe? Então, assim, eu sentia que tinha um lance de... Nossa, essa menina não faz a menor ideia do que eu estava fazendo. Por um lado, isso tem uma verdade nisso. Talvez eu não soubesse, mas eu sabia, assim, entendeu? Minimamente o que eu estava fazendo. Então, eu quis ser uma mãe muito, muito maravilhosa. E isso acabou prejudicando muitas outras coisas na minha vida. Por ter essa vontade. Essa responsabilidade, né? E você acha que, com relação à sua experiência, às suas referências, você se via repetindo coisas ou tentando negar várias coisas para tentar? Acho que sim. Primeiro, eu não repeti, assim, com meu filho, muitas coisas que eu recebi. Eu fiz diferente. Mas eu acho que essa parte de negar no início causou um pouco de ressentimento, assim, com o que eu tinha recebido, talvez. Mas logo eu curei isso também.
Porque eu tinha muita demanda, eu tenho muita demanda até hoje, né? Você imagina, meu filho ainda tá. Ele ainda demanda um Ele ainda pouquinho. demanda muito. Então, essa coisa de eu parar para fazer uma live, começar a falar sobre maternidade, eu me sinto muito chique, assim, porque eu fico, gente. Aliás, isso que eu ia falar, temos 4 minutos faltantes, praticamente, e queria que você falasse um pouco, né, de onde surgiu essa ideia, e, enfim, qual é a ideia, e o que você vai fazer, como é que vai ser o processo de divulgar para as pessoas. Tá, sobre a imersão, basicamente, assim, serão 7 dias de conteúdo, porque eu não tenho como pegar 11 anos de vivência como mãe e fazer 7 encontros, né? Então, são 7 dias de conteúdo, assim, a gente vai falar, eu vou destrinchar todos os meus processos como mãe, assim, culpa, arrependimento, uma maternidade autêntica. A gente vai ter live com médica sobre depressão pós-parto, com psicólogo, com um advogado de família para mães que são solos ou então que não sabem nem por onde começar para sair de uma relação e não tem, ele vai amparar essas pessoas. E que legal. isso, assim, informar mesmo, sabe? Para que as pessoas não precisem aprender tudo na marra como eu aprendi, sabe? E validar o que as pessoas sentem, né? Tipo, validar o que essas mulheres estão sentindo, assim. Eu tenho várias grávidas que vão fazer, eu tô super feliz, porque é um nível de cura, assim, muito profundo. De poder passar isso para quem tá gerando, sabe? Tipo, nossa, tudo que tá acontecendo é normal, pode acontecer, tá aqui, eu tô vendo, sabe? Aí vai ser isso, assim. E aí, como é que funciona? Você é no seu Instagram que você vai Não, fazer? é no Instagram privado, daí tem um link na minha bio do Instagram e tem um destaque só esclarecendo dúvidas sobre a imersão. Nesse link a pessoa clica, daí aparece tudo lá. E vai ser num outro Instagram. A pessoa clica, recebe um e-mail para poder participar da experiência. E aí, ela, no outro Instagram, ela vai recebendo essas informações e também pode trocar um pouco com você a partir dali. Comigo. Todo dia vai ter live, todo dia vai ter vídeo sobre um assunto diferente, vai ter texto, vai ter stories o dia inteiro de eu falando sobre um outro assunto que é diferente do assunto do texto, que é diferente do assunto do GNT, porque é muito assunto, não tem fim, É muito assunto, gente. Meu pai amado. É muito conteúdo, é muito conteúdo. E você ainda são 11 anos de conteúdo, né? E conteúdos... Gente, foi uma trajetória. Foi intenso. Foi uma trajetória intensa. Vamos concordar pelo menos nessa parte. Foi intenso. Ai, meu Deus. E o que você diria, assim, assim, claro que você vai dizer em 7 dias, 11 anos, mas se você pudesse dar um conselho, dizer alguma coisa para quem está passando por essa experiência, o que você falaria, assim, o que vem na sua cabeça? Eu acho que é muito importante a gente confiar na gente, sabe? Eu passei muito por esse processo de precisar confiar em mim mesma, porque se eu fosse contar com a confiança que as pessoas estavam depositando em mim, eu ia ficar muito vazia dessa sensação, entendeu? Então, confiar na sua capacidade de passar pela experiência, sabe? Porque no fundo, isso é uma coisa que te dá uma base, uma estrutura, sabe? Te dá um chão, uma firmeza. E a gente precisa disso, assim, como mulheres e como mães, muito. Dessa firmeza interna, de, tipo, ter o seu filtro, ter sua rede de apoio, né? Mas também ser uma mulher que é dona de si, que tem o seu filtro e que você conhece seu corpo, você conhece seu filho e confia, sabe? E não se abalar tanto às vezes, né? Porque eu sinto que é a sociedade o tempo inteiro mandando informações, né? E mandando coisas, e mandando energia. Te dizendo o que fazer, né? Te dizendo o que fazer. Ou então, o que por tá isso certo. que é muito difícil essa idealização. O ideal é que não seja romantizado. O primeiro dia da imersão é só sobre desromantização. É só sobre isso. Porque
Senão é tudo frustrante. Meu parto foi frustrante. Os primeiros anos do meu filho eu achei que fossem ser de um jeito, foram frustrantes. E aí você fica, caraca, né? E Nossa, é não, é muito uma bonito isso. história, é o que você construiu, tá tudo bem, entendeu? Foi o que você foi capaz de dar. E é muito importante a gente ter essa firmeza, porque ninguém vai fazer esse trabalho pela gente, né? Isso é um movimento interno. Porque tem essa consciência. Porque se você que falou que queria ser perfeita, né? Como é que uma hora você não vai conseguir, né? Ser perfeita sempre, né? Então aceitar. Eu estava até falando numa outra live exatamente isso, que era como que a gente se prepara, mas também sem criar expectativa, né? Como é que lida com essas duas coisas, né? Esse caminho do meio, esse filtro, né? Que é a tua firmeza de você se preparar, né? E estruturar o que você deseja, mas também receber se a vida te mandar uma outra coisa, que foi o que eu fiz quando eu assumi minha gravidez. A vida estava me dando uma coisa, veio meu filho e eu recebia. E eu acho que eu fui passando. Essa experiência me levou conduziu muito a minha maternidade, conduz muito a minha vida. Eu tô fazendo esse plano aqui, né? Se der certo, ótimo, mas se vem uma coisa, eu recebo. Ok, tá recebido, sabe? É por aí. Uau, eu amei! Que saudade! Ai, parabéns, arrasou muito, muito, muito. Obrigada, muito boa sorte, muita imersão. Que bom, eu espero muito você obrigada. lá, vou te passar o arroba. Sim, eu vou entrar também, vou fazer. Também tô, tipo, aqui imersa. Faça isso, pra você dar uma olhada lá em tudo. Ai, obrigada. Okay. Muito obrigada por disponibilizar o seu tempo e merda lá na sua imersão. Obrigada, amor. Beijo, João. Você tá muito linda. Ah, obrigada, você também. Beijo. Tá. Pronto, foi foda, né, Maria? Maravilhosa, muito maravilhosa. Agora a gente vai falar com a Tamara, que é. Alguém tem alguma pergunta, alguma coisa para fazer? Algum comentário? Não? Que é doula e também consultora de amamentação, né? A gente acabei entrando um pouco nesse assunto brevemente com a Maria. Deixa eu ver se ela tá aqui. Aham. Gente, hoje está tudo dando tão certo, tudo tão pontual, eu tô achando tão maravilhoso. Oi! Oi! Tudo bom? Ai, tudo ótimo. Primeiro eu queria agradecer por você estar aqui disponibilizando seu tempo, por ter topado essa loucura de aceitar, de vir falar. Nossa, eu que agradeço. Obrigada demais. Esse espaço é maravilhoso para a gente poder falar sobre esses assuntos todos, né? Ter a possibilidade de divulgar, de falar sobre, trazer tanta informação assim sobre amamentação, sobre parto, sobre tantas coisas, né? Que às vezes é tão difícil chegar, né, para fora da nossa bolha, né? Porque a gente acaba ficando muito preso e falando para tantas pessoas iguais. Maravilhoso, eu te agradeço muito pelo espaço. Que bom. Ah, imagina, vocês do Fardo de Ternura sempre muito parceiras, assim. E eu me sinto muito acolhida lá, né? E eu fico vendo até o grupo do WhatsApp, mas todos os cursos. E são muitas dúvidas que surgem, né? E vocês estão sempre muito disponíveis e muito abertos enfim, para tirar todas as dúvidas, mas também para acolher, né? Às vezes, não tem vezes que eu mando mensagem assim, com 300 perguntas. Aí a Emily vai lá e responde, tipo, uma por uma, assim. Mas é assim mesmo, né? Essa fase é uma fase que traz muitas questões, né? E é muito importante ter apoio, né? Para passar por tudo isso, por todas essas transformações. E é isso aí. Estamos juntas. Então, eu queria falar especificamente mais, porque assim, a gente já falou um pouco, né, sobre o que faz uma doula, falei também um pouco, né, enfim, outras coisas, spinning baby, E acho que a amamentação é um tema também que está sendo muito falado, né? Eu até falei um pouquinho mais cedo que a minha mãe, ela fez medicina e ela falou que no curso de medicina se falava super pouco sobre a amamentação. Mesmo ela sendo médica, mesmo ela estando na universidade, era uma coisa muito pouco falada, conversada, até estudada.
E aí ela Sim. tinha esse livro, que foi um dos poucos livros que ela achou, que ela falou que ajudou muito ela. E aí ele parou de ser editado. E aí ela começou a tirar cópia desse livro. Enfim, acho que eu acabei de falar isso, né? E aí ela agora parou até, porque ela falou, agora eu não preciso mais fazer isso, porque agora realmente está se falando mais, tem outras pesquisas, né? Já está se falando um pouco mais disso, né? Então, qual é a grande importância, assim, da amamentação? Sei lá, vamos começar por Bom, essa pergunta. a gente começa falando da amamentação, assim, sobre N aspectos, né? A gente pode falar sobre os aspectos específicos, né, nutricionais e desenvolvimento do bebê, né? Mas tem aspectos muito maiores, né? Quando a gente fala de amamentação, né? Tem aspectos que envolvem muito o desejo, né? Daquela mãe, né? Daquela mulher, daquela pessoa que teve o bebê e que quer amamentar, tem um sonho de amamentar, né? Mas a gente pode trazer N questões aqui para falar sobre os benefícios da amamentação. Quando a gente fala sobre o leite especificamente, né? O leite materno, o leite humano, né? A gente consegue ver essa clareza da relação espécie específica, né? Porque a gente está produzindo um leite que é específico para o nosso filho. Então, ele tem volumes adequados, ele tem nutrientes adequados, ele tem relações muito mais complexas, né, do que uma fórmula láctea, por exemplo, que vai ser igual para todos os bebês, que vai ser igual para qualquer fase. E além de promover um monte de benefícios no sentido imunológico também, né, para esse bebê. Então, ele é como se fosse um banho, né, de imunidade que o bebê recebe no momento em que ele nasce e enquanto ele fica recebendo esse leite durante o tempo todo dele da amamentação, né. Então, para o bebê, realmente tem N benefícios, assim como para a mãe, né? Que aí a gente vai falar de um aspecto muito mais amplo. Tem benefícios físicos, então tem diversos estudos que mostram pra gente que a mulher que amamenta tem menos riscos de desenvolver uma série de questões, né? No corpo todo dela, tanto até cardiovasculares, né? Ultimamente agora tem um estudo do ano passado, se eu não me engano, falando sobre relação entre infarto e amamentação, sabe? Entre mulheres. Pois entre mulheres que amamentam, né? O número de questões cardiovasculares é menor, para você ver como é que amplia, né? Porque a gente está falando mesmo de uma questão muito mais ampliada para o corpo dessa mulher. E tem eu não gosto muito de entrar nessa seara, a gente vai falar bastante sobre amamentação nesse sentido, mas assim, tem um impacto importante que a gente não pode deixar de trazer sobre essa conexão, né? De mãe e bebê. Não que não amamentar não seja possível criar a conexão, né? Então é muito importante a gente trazer essa discussão, porque não é por esse lugar, né? Acho que a Maria trouxe uma fala super importante sobre a desromantização da maternidade como um ponto todo. E a gente precisa muito bater nessa tecla da amamentação também, né? Não é para ser um processo extremamente romantizado, porque é muito difícil. Sim. Mas tem um ponto importante, assim, que a gente não pode deixar de falar. E como é que... E tem enfim, que também virou sempre essa questão, né? Como que faz? Como é que a gente... Porque, assim, não é uma coisa que parece ser tão, às vezes, simples e fácil, né? É muito complexo, tipo, não é todo mundo que consegue, não é um número tão alto de mulheres que conseguem amamentar ou que até querem. O que acontece? Como é que faz pra gente poder se preparar para isso? Existe uma preparação para amamentação? Boa. É muito bom a gente falar sobre isso, assim, dessa forma bem inicial, assim, porque existem muitas coisas para a gente falar sobre a preparação para a amamentação, né? Eu acho que a primeira de tudo, e que vai casar muito aí com tudo que vocês conversaram, né, no início da live com a Maria, é a expectativa, né? Qual é a expectativa que essa família, que essa mulher, que essa pessoa tem sobre esse bebê, né? Sobre o que vai acontecer quando esse bebê nascer. Porque a gente vive uma cultura de fórmula, né? A gente vive muito mais, a gente observa muito mais mães e bebês enfim, que estão vivendo uma relação a partir da fórmula. E aí, quando muitas mulheres acabam tentando fazer as mesmas coisas, né? Com os bebês de peito, né? No seio materno ou na amamentação de qualquer forma que seja, né? Porque existem formas inúmeras de se amamentar, né? A gente
pode falar sobre isso bastante aqui, não dá certo. Então, começa a se criar um monte de frustrações, né? Talvez nesse início da maternidade, que vem justamente dessa expectativa. O que se espera de um bebê? O que se espera desse recém-nascido? Que comportamento ele vai ter? Hoje a gente tem alguns estudos, né, que mostram, não são estudos assim tão recentes, infelizmente a gente tem uma defasagem grande aí nos estudos sobre, principalmente no Brasil, né, sobre o número de mulheres que amamentam, mas a gente tem uma média de 54 dias, né, de amamentação exclusiva. Que não é nem 2 meses, né? Que não é nem 2 meses. Então, realmente, quando a gente olha para isso... um comentário aqui. Você acha que existe um desencorajamento para dessas mulheres? Olha, eu acho que dependendo de onde a gente está falando, de que cenário que a gente está falando, existe sim um desencorajamento que talvez não venha desse jeito, né? Talvez não venha de uma forma tão clara. Porque se a gente para botar numa linha do tempo, né? E pensa, por exemplo, como é que foi a nossa geração, né? A nossa geração foi uma geração que teve muita fórmula, né? As nossas mães, quando contam, né? As mães das mulheres que a gente atende e tal, quando contam, falam muito sobre como foram as suas dificuldades de amamentação. Então, a gente tem uma quantidade de informação chegando nas mulheres de que é muito difícil, de que é quase impossível, de que dói demais, de que você tem que ser muito forte para passar por aquilo tudo. E aí, realmente, a longo prazo, né? É a mesma coisa quando a gente fala do parto, né? Nossa, dói demais, meu Deus, você vai dar conta? E a amamentação, quando a mulher está grávida, muitas vezes acaba sendo bem difícil ela querer se conectar com a amamentação ainda durante a gestação, né? Porque tem tanta coisa de parto ainda, né? Para aprender, para falar, para não sei o quê. Porque isso é uma coisa até que me falaram. Falaram assim, gente, mas assim, não deixe de prestar atenção na amamentação, porque assim, pariu, amamentou. Não tem nos 9 meses que você teve para se preparar para parir, não são os mesmos 9 meses que você vai se preparar para poder amamentar, né? Acabou um tema, o outro entrou rapidamente, né? Exatamente. E às vezes é uma rasteira, né? Às vezes pega de supetão, assim, as mulheres, e quando elas se veem naquele mar de um monte de informações desencontradas, porque é impressionante como cada um tem uma informação diferente sobre como amamentar. Sim. E é impressionante que isso ainda começa já na maternidade. Às vezes as enfermeiras, né, quando estão lá ajudando a botar para mamar, tem um plantão e o primeiro plantão de enfermeiras fala, olha, você tem que fazer assim, você tem que botar no peito desse jeito, você tem que dar esse intervalo. Aí vira o plantão, vem uma outra enfermeira e fala tudo o oposto. Gente, jura? Não sabia. E aí a mulher fica lá, gente, mas eu tava tentando fazer desse jeito, então não é? Então tem que fazer desse. Aí vira o plantão, vem uma outra informação. Então é uma chuva de desencontros que chega uma hora, né, que ela começa a acreditar, realmente é muito difícil. Realmente, não dou conta. Realmente acho que eu tenho algum problema. Realmente acho que eu não tô fazendo certo. E as coisas começam a minar um pouco, sabe? Assim, então, acaba entrando um pouco nesse lugar. Por isso, uma consultora seria legal você preparar? Seria legal você procurar uma consultora antes? Ou só quando der um problema lá na frente eu vou chamar? Isso é muito bacana da gente falar e de você trazer, porque assim, tem alguns estudos, que eu tenho, né? Que eu falei assim, mas será que eu já chamo agora? Alguém? O que eu faço? Será que eu vou esperar pra ver quando der um problema? Então, tem justamente órgãos internacionais, né? A gente tem uma consultoria de amamentação no Brasil que ainda está muito inicial, né? Assim, a gente ainda está, apesar de termos muitas consultoras no Brasil, a consultoria de amamentação é bem ampla, a gente tem muita gente formada. É uma profissão relativamente nova, né? Aqui no Brasil, a gente pode dizer que tem uma certa... É mais recente, mas não é uma coisa que no resto do mundo acontece desse jeito. A gente tem órgãos internacionais de validação de consultoras, né? O Canadá é um grande foco de produção de informação sobre amamentação. Então, a gente tem muitos protocolos e muita informação sendo produzida fora do Brasil que a gente consegue receber e usar com muita tranquilidade aqui. Então, assim, tem estudos que mostram isso, né? Que falam sobre
como é que fica o tempo de amamentação, né? Comparando dois grupos diferentes de mulheres, né? Mulheres que só começaram a receber informação sobre amamentação depois que o bebê nasceu e mulheres que receberam informação antes, né? Ainda na gestação. E depois continuaram recebendo informação. E a gente percebe que tem um aumento significativo do tempo que essas mulheres amamentam quando elas já começam a receber informações sobre amamentação ainda na gestação. Então, realmente, as consultorias de amamentação ainda na gestação, elas têm um poder muito importante para a promoção da amamentação e principalmente para prolongar, né? Se a gente está falando de 54 dias, né, de um tempo médio, quanto mais a gente consegue prolongar, e aí é claro que vão entrar as vertentes de cada pessoa, né? O tempo de licença maternidade, qual é a expectativa que ela tem sobre a amamentação, quanto tempo ela tem de expectativa mesmo para isso. Pois é, mesmo com o retorno ao trabalho, as mulheres ainda conseguem continuar amamentando, mas, entende? Não é uma coisa assim simples, né? Super fácil da gente conseguir informação, porque não é passado de uma forma assim tão tranquila para todas as mulheres. Então, sim, o que a gente vê na prática é que realmente faz muita diferença para as famílias que conseguem ter essa possibilidade ainda na gestação. Começar a tentar se preparar um pouco antes. E agora a grande polêmica, assim, faz alguma coisa fisicamente para preparar? É a grande, todo mundo fala, né? Passa não sei o quê, passa não sei o que lá, arrasta o peito com a toalha, sabe? Tipo, e aí? Pois é. Faz o quê, né? Que isso sempre é a grande... parece dieta, cada hora inventa uma coisa diferente que você tem que acreditar, né? Exatamente, exatamente. Esse acho que é o grande ponto, assim, né? Que as gestantes acabam se fixando nisso. Não, eu tô me preparando para amamentação. Aí tá se preparando como? Passando bucha, passando toalha, né? Aí tem um monte de coisa, né? Em cada lugar do país a gente vai ter uma informação diferente. E aí, quando a gente fala de consultoria de amamentação, a gente precisa ter um crivo, né? Assim, a gente não fala sobre o que... Eu não falo sobre o que eu fiz e deu certo comigo. Ou eu não falo sobre o que a minha vizinha fez e deu certo com ela. Eu falo sobre estudos científicos, né? Sobre essas amostragens, né? De um grupo muito grande de mulheres que ou foi um grupo que foi submetido a essa intervenção e outro grupo que não foi, e a gente compara no final como é que foram os resultados, se de fato fez diferença ou se não fez, né? Pensando estatisticamente falando. E quando a gente vê os estudos mostrando essas relações, a gente percebe que essas intervenções físicas, ainda na gestação, elas não ajudam e na maioria das vezes acabam até atrapalhando. Porque começam a causar, às vezes, né, dependendo de qual intervenção for, né, às vezes, acho que talvez a mais popular seja de passar bucha no peito, né, ela acaba fazendo com que aquele local ali, né, que já está super sensível na gestação, né. Já tem muita transformação sozinho, né. Eu estou reparando isso na prática. Na verdade, a minha primeira mudança foi no peito, né, a primeira dor que eu senti. Sim. Né? A primeira mudança que eu senti foi no seio, né? E é uma mudança realmente muito grande de tudo, né? Tanto ali do mamilo, do bico, do peito, do tamanho, da dor, da sensibilidade. Foi a primeira mudança. Exatamente. E aí, isso tudo... Fala. Não, então, isso tudo que você está trazendo é super importante, porque parece que a gente perde um pouco, né? Ou pelo menos a quantidade de informações sobre o que precisa fazer é tão forte, né? Na nossa cultura, que a gente perde um pouco essa percepção de que o nosso corpo está se mudando sozinho, né? Ele já está fazendo um monte de processos. Começa a aparecer umas bolinhas, né? No bico, né? Que são justamente os glomérulos dos Montgomery, né, que fazem essa hidratação ali do bico e já vão deixar ele já justamente preparado para ganhar essa elasticidade na amamentação. Mas aí a gente vem com uma bucha, né, ou com alguma toalha ou alguma coisa para forçar algum atrito, alguma coisa a mais, que muitas vezes vão causar microfissuras, vão até facilitar uma lesão maior quando essa mulher começar a amamentar. Então, a gente como consultora, né, como está nesse papel de trazer informações baseadas em evidências, a gente não recomenda essas preparações físicas que são promovidas, né, enfim, por diversos... A gente fala sobre conhecimento popular, mas
tem um bocado, às vezes, de obstetra, de pediatra, que ainda passa esse tipo de recomendação para as mulheres, infelizmente, né? Eu acho que a mais, pelo menos a mais democrática, que eu vi que, pelo menos foi a que se manteve até hoje meio intacta, foi o sol. Eu acho que o sol aí veio para ficar, talvez, né? Acho que de todas essas informações que eu vi que já voltaram, acho que o sol é a que pode se dizer que é a mais... Pois é, o sol, ele realmente tem algumas mulheres que trazem benefícios empíricos, né? A gente vê que as mulheres falam, né? Relatam que se sentem melhores e tal. E uma das coisas que é bem legal da gente conversar é que, assim, nada é 100% garantido para todo mundo, né? Então, é verdade. A gente precisa, né? A gente precisa também trabalhar que muitas vezes, muitas mulheres vão usar algumas recomendações que veio da avó, que veio de alguém da família muito querido e tal. E que tem um papel para ela de uma natureza muito acolhedora, né? Que tem para ela um lugar ali de alguma coisa que vai para além do que é uma preparação física e que ela se sente pertencente, né? Aquela cadeia de mulheres, aquela coisa. E que às vezes vai fazer bem para ela, né? Pensando em todo esse cenário. Né, todo. Exatamente. A gente teve algumas, não foram muitas, mas algumas mulheres que a gente acompanhou pelo fardo que falaram, não, mas tudo bem, você está me trazendo essas informações, mas todas as mulheres da minha família fizeram assim, eu quero fazer. E é isso. E tá tudo certo, porque na verdade é justamente para que você consiga entender o que é melhor para você, porque afinal de contas é o seu corpo, é a sua história, né? É o seu processo. E vai ser muito particular, né, para cada um. E no fardo de ternura vocês têm várias consultoras, né? Que não necessariamente como é que funcionaria, né? Se a pessoa precisar. Ela não necessariamente pode ter o serviço da doula, mas ela pode contratar só, especificamente, uma consultora e são encontros, por um período. Como é que funciona essa consultoria? Boa. A consultora de amamentação, ela não necessariamente é doula e nem toda doula é consultora de amamentação. No fardo de ternura, somos 4 consultoras, né? Somos 5 doulas e 4 consultoras, né? Então, a gente atende tanto na gestação, quem é essa mulheres, quinta, né? Que não virou a consultora ainda? Pois é, a Renata ainda não se encantou pela amamentação, mas é um passo, né? É um passo só. Mas é um processo mesmo que é muito particular mesmo, esse aonde vai, né? Aonde que a gente vai atuar. E sim, a gente atua tanto em mulheres, né, que a gente já atende como doula, né? Quanto mulheres que às vezes optam por outros tipos de parto, não estão afim de ter doula, não querem isso para elas, mas querem amamentar, porque afinal de contas são coisas independentes, separadas, né? Não significa que nem toda mulher que vai ter um parto normal vai necessariamente querer amamentar, e nem toda mulher que quer amamentar só vai ter um parto normal. Então existem variações e possibilidades para todas as mulheres e a gente atende todo mundo que deseja qualquer tipo de assistência, tanto na gestação quanto no pós-parto. E a maneira como a consultoria de amamentação ela é organizada, a gente tem alguns formatos, né? A gente tem o formato individual, né? Onde a gente vai atuar com cada mulher específica, cada lactante, né? Porque a gente agora está ampliando a nossa forma de falar, porque agora temos pessoas que não necessariamente são mulheres, né? Que estão amamentando. Então, Como assim? Mulheres trans, né? Mulheres que desejaram fazer alguma transformação, enfim, com o seu corpo e estão agora desejando amamentar, né? Isso é possível, existe todo um protocolo para atendimento em cima disso e é possível e a gente quer incluir cada vez mais essas mulheres nos nossos discursos, nos nossos atendimentos. Então, né? Muito bacana. Sim. Então, sim, atendemos todo mundo, tanto num formato mais individualizado, né? Então, quando tem questões, às vezes, mais específicas, demanda de um atendimento mais individualizado, desde a gestação. Mas também temos, né, formação, grupos de preparo, né? Cursos de preparo, tanto para gestação
tanto para a amamentação, desculpa, na gestação, quanto de primeiros cuidados com o recém-nascido, né? Porque a gente, quando começou Pois é, pois é. E aí, quando a gente começou a montar esse curso, a gente começou a perceber que não dava para falar de amamentação sem falar de primeiros cuidados com o recém-nascido e dessa expectativa do que é esse bebê, né? Porque senão você fica com uma coisa meio descasada, assim, né? A gente não consegue seguir com a amamentação muitas vezes, ou as mulheres ficam muito frustradas, né, com aquilo tudo, porque estão esperando, às vezes, um bebê que vai ter um comportamento específico, que vai dormir o dia inteiro, que vai dormir no berço, vai ficar 3 horas sem demandar nada, e isso não é a realidade do bebê humano, né? Infelizmente, não é isso que a gente tem nos nossos bebezinhos. E aí você, então, aí a consultora, você pode chamar ela individualmente, antes, depois, enfim. Isso. Pode chamar antes ou quando dá algum problema também chamar, né? Sei. Exatamente. A gente tem as consultorias emergenciais, né? Que a gente fala. Agora, a gente, inclusive, está fazendo um ambulatório de amamentação na Casa de Ternura. Então, aqui em Niterói, todo dia, de segunda a sexta, tem uma consultora disponível para atender as situações emergenciais Fisicamente? no nosso consultório. Presencialmente, exatamente. Está sendo muito incrível. Tá com dificuldade, pode ir presencialmente e ser atendida. E ser atendido. Ai, que legal! Exatamente. Sendo bem bacana, porque isso agiliza, né? Para aquela dupla, para aquela família que precisa de um atendimento, às vezes não precisa ficar marcando, vendo quando que tem vaga e tal. Então, a gente sempre tem, de segunda a sexta, alguma consultora disponível lá. E as duplas, né, as famílias podem ser atendidas emergencialmente em qualquer situação. Então, situações, né, graves, mastites, dores, né, que são uma das causas, né, as dores, as lesões são uma das causas principais que levam as mulheres a acabarem desistindo de amamentar. Então, realmente precisa ter uma ação muito rápida, ductos entupidos, enfim, tudo que precise de um atendimento pronto, né, rápido, a gente consegue atender essas mulheres. E o nosso atendimento, ele não se encerra ali, né, no dia do atendimento. A gente continua acompanhando a dupla por 15 dias. Porque, sim, a gente precisa ver se está fazendo sentido, né? Claro. Se está funcionando. Aquilo que a gente traçou como planejamento, né? Precisa ver se está funcionando, se está dando certo. Senão a gente ajusta e tal. E tá vem cá, e agora que está quase chegando, infelizmente, ao final, eu queria saber que dica que você daria, assim, que recado você daria para uma grávida ou uma lactante ou essa mulher que está passando por esse período, qualquer que seja ele, assim? Olha, a consultoria de amamentação, ela pode ajudar muito todo mundo, assim. Eu posso até estar puxando a sardinha para o meu lado, com certeza. Mas, além disso, né, além da gente falar sobre a consultoria de amamentação e informação, né, buscar lugares em que você tenha informação sobre a amamentação e informações baseadas, né, tem os livros que são muito legais, né, também, que a pessoa também pode ler. A gente tem aqui no Brasil poucos livros, né, que são realmente atualizados, que trazem informações atualizadas, mas a gente tem muitas pessoas que se debruçam sobre trazer informações atualizadas para a internet, para o grande público. Então tem vários perfis, né, em Instagram, com várias postagens muito informativas. É sempre bacana isso. E, na verdade, eu acho que eu vou repetir, talvez, a dica da Maria, cria uma rede de apoio. Rede de apoio para o puerpério em qualquer fase. Se você vai amamentar, se você não vai amamentar, se você vai usar fralda de pano, se você vai usar fralda descartável, se você vai usar sling, se você vai usar carrinho, esteja junto com pessoas que te fortaleçam, sabe? Estejam junto com pessoas que estão fazendo escolhas parecidas ou que mesmo façam escolhas diferentes, mas que não vão te julgar, né? Que vão complementar, né? O Fardo de Ternura é um grupo de apoio ao pós-parto, né? Inicialmente, então a gente tem um grupo no WhatsApp com mais de 200 mulheres lá. E é um grupo muito acolhedor, que traz muita informação e as mulheres estão muito prontas, sabe? Para atender umas às outras em qualquer dificuldade, qualquer cenário. Então isso é muito bonito, isso faz muita diferença no pós-parto de qualquer pessoa.
Eu tô em um dos grupos, né? E realmente, eu tô no grupo anterior, né? Que é o grupo das gestantes. De gestantes. E é tão legal, porque é isso, assim, é um lugar de tirar dúvida, né? Ou até de ver dúvidas que você nem teria, né? Ver do outro, o que vocês pedem também para as mulheres darem os relatos do parto. São super legais, sabe? Tipo, é muito adoro bacana, ler todos, porque realmente são imprevistos e cada um é diferente do outro. Então é muito legal ler e pegar e compartilhar essa experiência e ter essa experiência compartilhada. Está sendo muito produtivo, está sendo muito engrandecedor e muito encorajador também. Sim, que bom, que bom. Esse é o nosso objetivo mesmo, é que você consiga ter uma imagem, né? Assim, que a gente fica no escuro, né? A gente não faz ideia do que vai acontecer no parto, assim como na amamentação, assim como, né? Os primeiros 3 meses do bebê, que são, assim, desafiadores demais. E aí você consegue ter uma imagem, né? Assim, pelo menos fazer alguma cena do que você pode viver lá. Ai, que bom! Amei, Tamara, muito Ai, obrigada. também. Obrigada demais também. Por ter falado, por ter vindo aqui, por ter, né, vocês estão sempre muito disponíveis. Espero que tenha ajudado, espero que, né, tenha ajudado a informar. Me ajuda muito sempre conversar com vocês e fazer as lives também. Obrigada por todo o carinho e disponibilidade. Obrigada a você também, demais, demais. Estamos disponíveis quando você quiser e precisar, tá bom? Ah, obrigada, amor. Beijo. Beijo grande, tchau, tchau. Bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham se divertido, que tenha sido um pouco informativo. E até a quarta que vem.